Bem-vinda ao podcast Com Fé e Afeto, por Flávia Caser e Janine Comper. Uma pausa para o essencial: fé, afeto e vida real. Hoje, o Com Fé e Afeto abre espaço para um diálogo muito necessário: fé e saúde mental. Lembrando que não são opostos, são aliados. Então, fique à vontade, sejam muito bem-vindas. Pegue seu café, seu chá e lembrando, nos ajude a fazer o nosso projeto florescer. Dê o seu like, deixe seu comentário, divulgue, marque uma amiga, deixe um comentário que a gente vai ficar imensamente feliz em responder. Eu sou Janine Comper, terapeuta, arte-terapeuta clínica, psicanalista, doutoranda em análise de data e supervisão e muito feliz em, mais uma vez, compartilhar esse projeto com minha grande amiga, pessoa querida, especial, belíssima profissional, Flávia Caser. Oi, Obrigada, Flávia. Janine. Que satisfação, sempre uma enorme satisfação a gente estar nessa mesa. Eu conto os dias, né? E passa rápido. Passa muito rápido. E graças a Deus, porque é uma delícia a gente estar aqui, nosso bate-papo sempre com profundidade, mas com leveza. E hoje vai ser especial, porque saúde mental e espiritualidade, fé, são dois assuntos que a gente vive, né? A gente vive, a gente respira isso. E esperamos contribuir com a vida de vocês também, sobre esses insights que a gente vai conversar. E com certeza vai contribuir, né, Janine? Com certeza. E vai ser lindo. E a nossa convidada tá incrível. Ó, vou me apresentar, Flávia Caser. Eu sou analista de perfil comportamental e coaching, sou estudante de psicologia. E hoje, ao lado da minha amiga psicanalista, nós trazemos outra psicanalista, agora com 10 anos de experiência, maravilhosa. Gente, vocês vão, só tem mulher bonita nesse podcast, tá? Só convidada bonita. Hoje vocês vão se surpreender de novo. Olha, ela que é uma mulher de fé, é uma mulher inspiradora e muita gente conhece. Eu vou falar com vocês com sinceridade. Eu estou me sentindo aqui num camarote, porque eu vou aprender muito com vocês, né? Só dividindo um pouquinho da minha história. Eu sou cristã a vida inteira, tenho uma base cristã muito forte, mas recentemente eu me converti, sou evangélica hoje e, assim, vivo uma nova fase da minha vida, né? De busca, de aprender realmente, de mudar realmente a verdadeira conversão, né? Que é a mudança de comportamentos. E, então, estar com vocês duas aqui é uma aula e eu estou, assim, ansiosa. Expectativa lá em cima. Vou convidar, então, Cláudia Baiense para transbordar aqui na nossa vida, na nossa mesa e na vida das nossas telespectadoras. Bem-vinda, Cláudia. Amém. Nós vamos nos assentar na mesa com Jesus e Ele que vai transbordar aqui. Amém. Porque nele estão todos os tesouros da ciência e do conhecimento. Amém. E se nós estamos aqui, é porque Ele planejou esse dia, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, me sinto muito honrada de coração, porque eu admiro as duas, são mulheres aguerridas, mulheres que enfrentam tudo, né? Cada uma na sua área, na sua fase, e eu quero muito aprender com vocês também, viu? Muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite, muito, muito, muito. Nós que ficamos muito honradas. Eu esperei ela se apresentar, na verdade, porque, né... falar para vocês. Nós temos um grande privilégio, um grande ponto em comum. Nós somos avós das mesmas princesas. A Cláudia, ela é mãe do meu genro querido Isaac, sogra da minha filha Giovana. E nós temos essa grande alegria, fomos coroadas, né, Cláudia? Com 3 princesas aí que alegram a nossa vida. Tem um versículo, Cláudia, norteador, que a gente sempre busca trazer para o nosso podcast, porque ele tem esse viés cristão muito forte, né? E o de hoje está lá em Mateus 22:39, que fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E como a ti mesmo é quase um mandamento, né? Como a ti mesmo. Por quê? Porque para amar o outro, nós precisamos primeiro nos amar. E nada mais profundo do que autocuidado
olhar para a nossa saúde mental como esse ato de amor. Porque, infelizmente, e aí se a gente for entrar na história da saúde mental, a gente sabe o porquê a saúde mental é tem tanto preconceito, né? Tem tantas camadas de preconceito, porque essa história, ela, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, é triste. A história da saúde mental, da psiquiatria no Brasil, é uma história muito triste. Mas, quando a gente traz isso para a fé, também trazemos esperança. E é possível, e é preciso e necessário falar sobre isso, porque, Cláudia, e eu já vou começar logo com uma pergunta. É tão comum a gente ouvir falar que depressão é falta de fé, que é só orar mais, que é só jejuar mais. Mas o corpo, a alma adoece assim como o corpo. A gente sabe que está tudo integrado. Então, fala um pouco, por que é tão comum a gente ouvir isso dentro, fora da igreja, enfim, em todos os lugares? Ah, depressão é falta de fé. Por que você acha que isso é tão comum? Eu vejo que isso é um preconceito que as pessoas carregam por causa das suas crenças culturais, né? Porque quando nós olhamos para a vida de Deus em nós, quando nós olhamos para a palavra, o que Deus diz em sua palavra, sobre a necessidade do ser humano buscar a Ele, como você mesma leu agora, né? Esse foi o maior mandamento que as pessoas não sabiam que era o maior mandamento, mas Jesus disse. Esse é o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu só posso amar o próximo, primeiro, se eu tiver uma ligação com Deus. E amar não é o que nós vemos hoje em dia, as pessoas dizendo que é amor, né? Uma palavra muito distorcida. E quando nós olhamos para a saúde mental, e muitas pessoas ainda têm essa crença que isso é falta de fé, é porque é uma falta de visão, né? Daquilo que é espiritual, daquilo que é físico e daquilo que é psicológico. Então, muitas pessoas acreditam que é falta de fé. Eu mesma tive depressão com 24 anos e eu ouvi muito isso na época. Naquela época, eu estou falando dos anos 90. As pessoas diziam para mim, olha, vai ler a Bíblia, vai orar. Algumas falavam assim, vai lavar uma trouxa de roupa que sara essa depressão. Então, eu sofri na pele isso. E naquela época, eu com 24 anos, eu já estudava um pouquinho do comportamento humano, muito assim, timidamente, e já trabalhava em algumas frentes, em aconselhamento na igreja, nesse ambiente que nós conhecemos bem, esse cuidado nas comunidades cristãs que as comunidades têm com as pessoas. Então, ali eu pude ser a minha primeira experiência, né, real de um laboratório e compreender como que a minha mente, as minhas emoções, a minha estrutura cognitiva estava afetada por causa da depressão, com tratamento medicamentoso. E naquela época eu não tive condições para que eu pudesse fazer um tratamento com um psicoterapeuta. Mas eu tomei a medicação e a oração foi um instrumento de Deus na minha vida, para que eu pudesse realmente ali alinhar a minha fé, as minhas experiências com Deus, a oração, para que eu pudesse, dia após dia, sentir a mão de Deus sobre mim. Porque nem ler a Bíblia, acreditem, eu não conseguia ler nada, na verdade. Eu estava com um nível assim, de depressão bem assim, significativo, então eu não conseguia fazer processamentos, a minha estrutura cognitiva estava alterada. Então, eu digo que é falta realmente de conhecimento. E muitas pessoas, quando lidam com isso e olham, falam, poxa, eu tinha essa crença que é falta de fé. E agora que eu estou vivendo a minha experiência, eu vejo a importância de ter o tratamento medicamentoso, a psicoterapia aliada à fé, que é o principal. E a gente vai, né, conversar um pouquinho mais sobre essa importância, como que a fé coroa, né, todas as questões da vida. Eu vou trazer agora, Janine e Cláudia, para a gente não ficar só no nosso papo aqui, a gente trazer um conceito que é validado, né, mundialmente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o que é a saúde mental? É um estado de bem-estar no qual o indivíduo reconhece as suas próprias habilidades, pode
pode lidar com as tensões normais da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade. Isso é saúde mental. E aí, depois eu fui pesquisar um pouco mais. O que não é saúde mental? O que é ausência de saúde mental? Reprimir emoções não é saúde mental. Porque a gente acha que vou botar debaixo do tapete. Não é isso que é saúde mental. Tem que enfrentar. Depender de fatores externos. Uma pessoa ou dinheiro. Também não é isso que é saúde mental. Ter uma vida sem conflitos. Quem? Não, é bíblico, né? Teremos aflições. Isso aí é uma verdade. Negar vulnerabilidades e tentar pensar positivo. Até certo ponto, é bacana. Também não é legal uma pessoa murmuradora, reclamona. Mas, assim, a gente precisa encarar o que precisa ser encarado, né? Ressignificado, enfim, isso tudo em terapia é feito. E reduzir o cuidado psicológico apenas a quem tem transtornos mentais diagnosticados. Também não é. Então, não precisa virar um transtorno, uma depressão maior, para você já está sentindo que você não está no seu normal, já é para buscar terapia e ajuda, né? Enfim, eu acho importante pontuar isso aí, para a gente não ficar só no nosso diálogo, trazer esse conceito. E para a gente continuar, vou fazer mais uma pergunta. Cláudia, como a fé pode ser uma aliada no processo terapêutico? A fé é tudo, né, gente? A fé é tudo. E eu observo, assim, nessa escuta, no consultório, né? Acredito que Janine também tem essa experiência de ver que quando a pessoa ela não tem uma conexão com Deus, é mais difícil para ela. Porque eu sempre digo o seguinte, o Espírito Santo, ele veio para habitar no coração daqueles que entregam a sua vida a Deus, que se conectam com Deus. Então, o Espírito Santo, ele é esse consolador. Ele veio para estar do lado. Então, ele é o único que tem o poder, que é o Espírito de Jesus, que veio para nos capacitar, para nos dar poder. E poder não está ligado em posição de autoridade. O poder, ele está ligado a esse lugar, esse direito que os filhos de Deus têm, porque Jesus conquistou. Então, a fé, ela nos capacita a lidar com a nossa estrutura humana, com a nossa carne, né? Essa estrutura que foi corrompida pelo pecado. A fé nos capacita a lidar com a nossa alma, com as nossas emoções, com a nossa psique, que por causa também do pecado lá no Éden, quando o ser humano, ele caiu, então ele perdeu a sua perfeição. E eu sempre brinco, né, que Deus é tão maravilhoso, é uma brincadeira, mas é algo maravilhoso mesmo, porque Deus é tão maravilhoso, ele é tão generoso, que mesmo o ser humano não querendo estar com ele, ele providenciou todos os meios, todos os mecanismos humanos para que as pessoas, para que a criação dele, os seres humanos tivessem profissionais para cuidar dessa estrutura que só Deus entra. Então, a fé, ela tem esse poder. E a neurociência fala isso. Você está citando esse dado. A neurociência, ela tem tantas pesquisas hoje que mostra o quanto a fé, ela ativa o nosso sistema analítico, como que ela ativa o nosso cérebro. E exames mostram a diferença de uma pessoa que ela tem fé e de uma pessoa que não tem fé. É interessante isso. Então, a fé, ela é realmente esse presente de Deus. Deus, ele deu uma medida de fé. E nós estamos falando da fé espiritual. Não na fé natural, de acreditar no ser humano, de realmente acreditar que cada um tem o potencial. Não, a fé, ela é realmente um presente de Deus. Ela é poderosa. E no processo de cura, a fé, ela tem, assim, algo que nós não temos explicação. Ela vai além, infinitamente mais,
intervindo na vida da pessoa, que a pessoa realmente ela vai sentindo, ela vai experimentando e ela vai tendo fatos que mostram para ela no dia a dia a diferença quando ela tem a fé verdadeira. Não tem como separar, né? O ser humano é um ser integral e a gente sabe que, acho que até antes do período pré-Cristo, né? O ser humano sabia que tinha algo maior do que ele. E Jesus veio para poder provar para a gente que a gente depende muito dele. Eu queria até citar, você foi falando e me lembrou na Bíblia, 1 Reis 19, onde Elias se esconde. Ele teve uma grande experiência que ele viu o fogo cair do céu e ele se esconde na caverna. E eu vi um estudo de psiquiatras cristãos que eles comparam e falam que Elias teve sinal de depressão ali, né? Elias pediu a Deus para morrer. E meu Deus, quando Deus falou com Elias na caverna, Deus falou: Elias, o que você está fazendo aqui? Eu chego a me arrepiar porque Deus não falou o que você está fazendo aí. Deus falou o que você está fazendo aqui. Deus estava lá com Elias. Deus não falou com Elias do céu. Deus falou com Elias de igual para igual ali, naquele lugar. Então, por que eu lembrei disso? Porque o primeiro sinal, quando uma pessoa está com depressão, é querer se isolar. A pessoa quer ficar sozinha, a pessoa não quer ver ninguém. Mas, nesse momento, por isso que a fé é tão importante, Deus não te olha do alto. Deus te olha de pertinho. Deus te olha dali, sabe? Pertinho de você. E em 2017, né, eu vou até contar um breve testemunho, eu também fui diagnosticada com síndrome do pânico e ansiedade generalizada. Tive que tomar muitos medicamentos, a Cláudia lembra. Nessa época, eu atuava como professora em 5 escolas, a Cláudia já atuava como psicanalista. Inclusive, eu ser psicanalista hoje é por causa da Cláudia, porque eu fazia arte-terapeuta e foi a Cláudia que me empurrou para a psicanálise. Eu sempre conto essa história. Ela que falava: você precisa ir para a EP, você precisa fazer a EP. E nessa época foi tão difícil, como a Cláudia falou, a gente não tem força para orar. E lidar com o julgamento, Flávia. As pessoas, qual que é a diferença de você quebrar um braço e de você ter uma dor de cabeça? Porque quebrar o braço as pessoas veem, a dor de cabeça não. Então, sempre existe, tá mentindo, né? Quando você quebra um braço, você sabe que você vai pôr um gesso, vai ficar 30 dias, aquilo vai ser curado. Mas quando você está em depressão, aquilo pode durar e se arrastar por anos. E a pessoa sempre se vê numa posição sozinha, dentro da caverna. Então, se você não tem força para orar, para ler a palavra, porque realmente a gente não tem, são muitos julgamentos, muitos pensamentos, eleva o pensamento a Deus. Eleva o pensamento a Deus, porque Ele ouve, Ele está pertinho de você. E aproveitando, vou fazer mais uma pergunta. A gente sabe que a pessoa do terapeuta, né? Eu sempre tenho uma oração no meu consultório que eu peço a Deus: Senhor, que venha até mim as pessoas com que eu posso, as pessoas que eu posso fazer alguma coisa, que eu posso ajudar através do que o Senhor quer fazer na vida dela. Então, que venham essas pessoas escolhidas pelo Senhor. Como que você acha que o terapeuta, ele pode ser usado ali como instrumento de cura para ajudar essa pessoa? Tendo, a gente sabe, né, Cláudia, tantas regras, tantos protocolos. Então, como que o terapeuta pode ser esse instrumento? Eu vou contar uma coisa para vocês que acontece comigo desde o início, né? Eu comecei a atender no consultório mesmo em 2013. E eu estava terminando, fazendo supervisão, e Deus me colocou ali. E essa oração que você faz é a oração que eu faço desde aquela época. E como Deus gosta disso. Porque, na verdade, nós não temos condição alguma, nenhuma. Nós somos limitados, frágeis. Então, como um ser humano pode fazer algo para outro ser humano? Eu, às vezes, falo isso para um ou outro paciente. Por quê? Porque é Deus quem capacita. E quando nós nos colocamos nessa dependência dele, eu digo para vocês que muitas vezes, ao se deparar ali com certos casos, nós sabemos que nós utilizamos toda uma estrutura para que nós entendamos o nosso lugar, o lugar daquela pessoa,
a história de vida de cada um, mas também é verdade que nós não somos coração de pedra. Nós temos o amor de Deus. Um terapeuta cristão, ele tem o amor de Deus em seu coração, ele tem compaixão. Ele não tem empatia, ele tem compaixão. Então, ele sabe que, primeiro, ele depende de Deus. E que Deus tem muito mais interesse naquela pessoa. E o amor de Deus é infinitamente maior por aquela pessoa do que ele mesmo. Então, eu sempre falo isso, que quando um terapeuta, ele tem um relacionamento pessoal com Deus, é outro ambiente, é outra atmosfera, porque nós sempre estamos lidando com as demandas das pessoas. Então, nunca vai chegar alguém para nós que não tenha uma demanda. Mesmo que ela esteja no final do processo dela, próximo de receber a alta, nós estamos ali lidando com uma história, com uma linhagem. Aquela pessoa tem uma linhagem. Então, existem muitas histórias, existe uma linhagem por trás dela. Existem muitas pessoas que ela nem sabe quem é, por trás, antes dela. E quando nós olhamos para nós também temos as nossas demandas. Então, quando nós nos colocamos nessa total dependência de Deus, eu creio que Ele se agrada. E isso é muito pelo contrário, que algumas pessoas acham, acreditam que a fé, ela pode fazer nada por você. Você que não estuda, não, para você ver. Nós estudamos, nós nunca paramos de estudar. A gente termina o curso, começa outro. Eu sempre falo que é uma capacitação que não tem fim, né? Por quê? Porque cuidar de um ser humano é uma coisa de Deus. Eu falo que não é uma profissão, realmente é um sacerdócio, cuidar de pessoas, estar ali sendo esse instrumento de Deus, nas mãos dele para ajudar. Então, eu vejo que toda a diferença está relacionada com essa visão de Deus, com esse entendimento, com esse olhar do estudo do comportamento humano. Nós precisamos estudar muito, 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 muito. Mas a principal coisa é o Espírito Santo, que nós não podemos jamais nos desconectar dele, porque, como nós aprendemos mesmo na app, ele é qual insight, Janine? Ele é o quarto insight. Né? Ou seja, tem momentos... O que fazer com o que eu já sei? Nada. Né? Às vezes eu vejo alguns perfis que eu gosto de seguir, e tem alguns terapeutas assim que eu gosto muito de seguir, alguns que são, né, americanos. Eu vejo assim aquele terapeuta, cabelinho branquinho ali, e falando com tanta humildade. De que, e um dia desse eu tava, não estou lembrando o nome dele agora, que eu não sei falar muito bem o inglês, mas ele estava dizendo exatamente isso. Olha, ser um psicanalista é você entregar a sua vida para o outro, é entregar o seu coração. Está muito além de você conhecer comportamento humano. Quando ele falou aquilo, eu fiquei emocionada. Eu falei, uau, é exatamente isso que eu creio. É isso. É isso que a gente vive, né? Na prática. Verdade, Cláudia. Como diz aquele bordão, né? Oração, né? É o remédio de tudo. Só que a gente fala, né? É orar e agir, né? Orar e ação. Então, a gente precisa também estar em busca de entender por que isso, por que eu estou assim, né? Precisa querer, precisa buscar, não é esperar acontecer. E aí, a importância do autoconhecimento, né? Como que você entende, assim, a importância do autoconhecimento para a vida espiritual? Como que você entende essa relação? É interessante a sua pergunta, porque eu falo isso para todas as pessoas que eu atendo. Eu falo exatamente isso para elas. Olha, a primeira coisa que você precisa conhecer é o Criador. O consultório não é um lugar de você, entre aspas, evangelizar as pessoas. É um lugar de cura. E a cura, ela tem que ser no espírito, na alma e no corpo, para que ela seja completa, né? Então, quando a gente olha e fala autoconhecimento, se você não tiver conhecimento do alto, você não tem autoconhecimento. Por quê? Porque, como eu estava falando agora atrás,
A gente sabe que o ser humano, ele perdeu a perfeição que ele tinha. Ele perdeu lá no Éden. Então, ele perdeu tudo aquilo que era completo nele. E desde então, o trabalho, né, de Deus é realmente trazer o ser humano para esse lugar, dele conhecer aquele que o formou, o Criador, conhecer o Criador, se relacionar com Ele. Nós fomos feitos por Deus para nos relacionar com Ele, para nos relacionar uns com os outros. E autoconhecimento é isso. É realmente nós chegarmos e ter esse entendimento, essa clareza, essa revelação de Deus, de quem nós somos em Deus. Primeiro, quem Deus é. Eu sempre pergunto isso para todas as pessoas que eu atendo. Como você vê Deus? Quem Deus é para você? Porque à medida que nós nos aproximamos dele, nós também aprendemos a nos escutar melhor. Nós aprendemos a desenvolver essa autoconsciência, a compreender melhor como é que nós funcionamos. Então, conhecer a si mesmo está totalmente ligado àquilo que você acredita, quem você é. Porque só Deus, gente, tem o poder de curar a nossa alma e de nos dar esse senso de pertencimento. Por quê? Porque todos nós temos uma história. Ninguém vai passar pela vida, né? Sem ter traumas, sem ter perdas, sem ter decepções, sem sofrer de alguma forma. Por melhores que sejam os pais, eles são humanos. Então, nós vamos ter desconstruções desde quando nós estamos no ventre da nossa mãe, né? Então, essa necessidade, ela é algo assim que todas as pessoas deveriam realmente olhar, né? E deixar de investir tanto no que é material, que passa. Eu sempre falo para as pessoas, como gastar tanto dinheiro com coisas, né? Com passeios, com viagens, e a alma está doente. A família está doente. O casamento está acabando. Nada disso cura. Então, conhecer a si mesmo, como Salomão fala em Provérbios, né? Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, se você guarda, se você conhece o seu coração, se você busca esse conhecimento, e isso é uma vida inteira, né? Nós não estamos prontas porque nós estamos num consultório cuidando de pessoas. Nós estamos em processo. Mas quando nós entendemos que realmente o nosso coração é ele que comanda tudo, ele é o controle das nossas emoções, ele é o controle da nossa vida. Então, nós entendemos sim, é necessário, eu vou cuidar de mim, porque se eu cuidar de mim, eu posso ter condições de, em todos os meus papéis, cuidar, exercer os meus papéis, responder aquilo que as pessoas, né, a autorresponsabilidade, responder aquilo que as pessoas, aquilo que os meus papéis exigem de mim, né? Então, autoconhecimento, assim, tudo isso está interligado, não tem como ser diferente. Eu lembro o dia que eu perguntei para você, pelo contrário, eu tive essa oportunidade de cuidar, eu fiz 1 ano de tratamento, né? E com vários profissionais, quando eu tive a minha condição. E você me falou, um psicanalista é um médico da alma, porque a alma adoece, assim como o corpo, né? E a gente, quando a gente tem depressão, ou tem transtorno do pânico, seja o que for, e você já é cristão, você é muito mais julgado. Parece que você está desviado, parece que você está com uma falta de fé, parece que é só orar mais. E a gente esquece que Jesus também teve a sua angústia no Getsemane, né? E ele foi 100% humano, 100% Deus, mas quando ele sentiu a dor humana, e a dor humana, a angústia estava ali, nessa dor. Faz parte do ser humano esse reconhecimento de que eu preciso de ajuda. Eu, até então, não tinha feito nenhum tipo de terapia antes de 2017, até quando eu tive esse problema. É uma solidão terrível. E, na verdade, eu lembro que o meu psiquiatra, ele falava, Janine, a sua mochilinha transbordou, querida. Sua mochila transbordou, não dá mais, né? Eu
perdi um irmão para o suicídio em 1992. E era um assunto que eu não tocava, sabe, Cláudia? Era proibido para mim, porque não era curado. E aí a gente tem mania de ir deixando as coisas debaixo do tapete, sabe? Não quero resolver, não quero falar sobre isso. É um assunto que só que fica ali naquela parte do iceberg, né? Que a gente, como é uma figura muito conhecida por todo mundo, a ponta do iceberg, que é o nosso inconsciente, o porão. Eu falo a deep web da nossa mente. E aí, quando tudo que você passa, e você falou das gerações, coisas que vêm, né? Enfim, eu descobri há pouco tempo que tive uma tia-avó que ela foi internada no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, ali. Eu já assisti ao documentário desse hospital psiquiátrico, me abalou muito, e há pouco tempo eu descobri que eu tenho uma tia-avó, tive uma tia-avó, irmã do meu avô paterno, que foi deixada lá até a sua morte. Isso me abalou tanto, porque faz parte da minha história, faz parte de um pedaço importante da minha história, e eu não sabia. E a partir do momento que eu perdi o meu irmão, eu já tinha muita vontade de entender o comportamento humano. Eu comecei a estudar arte terapia em 2018, o ano, inclusive, que nós nos conhecemos. Foi o primeiro curso de arte terapia que eu fiz 2. E quando eu estava finalizando o curso de arte terapia, o segundo clínico, foi quando a Cláudia me apresentou a psicanálise, e eu lembro dessa fala dela, porque eu não entendia muito bem. Mas o que é a psicanálise? É a alma, né? É ser médico da alma. E quando a gente faz isso na dependência de Cristo, sendo apenas instrumento, e buscando o que podemos buscar, que é o conhecimento, e entregando o resto para Ele, é diferente. O processo é todo diferente. Então, antes de fazer a pergunta, que eu quero, assim, fazer um apelo, se você em casa está passando por isso, sente que você está querendo ficar muito isolada, você tem vergonha de falar sobre isso, peça ajuda. Fale com uma amiga, fale com alguém, deixa aqui no comentário, né, que todas nós podemos entrar em contato, mas não passe por isso sozinha. Deus está aí com você, do seu ladinho, mas Deus também nos dá oportunidade de formação. A Flávia, a Cláudia, nos dá a oportunidade de estudar, de buscar o conhecimento para ajudar pessoas como você que precisa de ajuda. E de forma simples, Cláudia, como você acha que pode ser esse cuidado integral do ser? Porque não é só corpo, não é só mente, né? Então, e o espírito, esse cuidado integral, como que quem está nos ouvindo pode perceber e atuar nesse cuidado integral? Olha, às vezes as pessoas costumam muito, assim, separar, né, as coisas, né? E não entendem que está tudo interligado. E eu sempre falo para as pessoas que eu acompanho, falo, olha, como que você vai cuidar da sua mente, né, do seu cérebro, na terapia, se você não cuida, por exemplo, da sua alimentação? Nosso sistema integrado, né? Tá tudo interligado. Então, esse cuidado, ele é extremamente necessário. A atividade física, para ativar, né, os neurotransmissores, os hormônios do bem-estar, uma alimentação saudável, um sono de qualidade. Muitas pessoas não valorizam o sono. É incrível. Eu ouço muito isso. Olha, para que dormir? Quando eu morrer, eu durmo. Olha só. Já pensou? Que autossabotagem? Uma noite de um sono sem qualidade, uma noite só, né? A gente tem visto aí, né, tantos estudos que mostram que uma noite é o suficiente para desorganizar o cérebro. E então, no outro dia, já vem as consequências daquela uma noite. Então, as pessoas acham, eu estou mal-humorado, eu estou irritada, é porque eu não dormi bem. Não é só isso, como você usou o iceberg. Isso aí é só a pontinha, né? Então, esse cuidado integral, corpo, alma e espírito, é você alimentar o seu corpo bem, é você dar para ele o que ele precisa, não que você tem compulsão para comer, por exemplo, né? A gente trata muito compulsões, que por trás delas, né, a gente vê
toda uma história ali que a pessoa acha que ela simplesmente é porque ela gosta de comer e não é isso. O negócio é muito mais sério. Então, é importante ter esse cuidado e compreender que quando eu não me alimento bem, quando eu não durmo bem, quando eu não faço uma atividade física, quando eu não bebo água o suficiente, que é o necessário, eu estou inflamando o meu corpo. A começar do meu cérebro, como você mesma disse agora, né? Se a gente quebra um braço, todo mundo vê. Ela não pode fazer nada porque o braço está quebrado. Então, realmente, ela tem que fazer o repouso. Tem que usar, né? O gesso, a muletinha, enfim. Mas o cérebro nada demonstra, nada mostra, né? Visivelmente. Mas um cérebro inflamado, ele dá muitos sinais. Muitos sinais. Então, as pessoas que nos assistem hoje aqui, e hoje a gente vê que tem tanta informação, né? Muitos não querem o conhecimento, porque acham que informação e conhecimento é a mesma coisa. Mas nós estamos aqui tendo um assunto, um tema, que realmente ele não é só informação. Nós estamos aqui falando de coisas reais, de fatos, de pesquisas, do que é real, do que é palpável. As pessoas vivem divisor de águas em suas vidas quando elas realmente compreendem que elas têm um corpo que elas têm que cuidar, elas têm que cuidar do físico, elas têm que cuidar do espiritual, elas têm que cuidar do que é psíquico, elas têm que cuidar, porque está tudo interligado. Então, assim, não tem como, né, você olhar para uma coisa e deixar a outra. Não tem como. Então, assim, não é cura perfeita. Eu sempre falo, aqui na Terra, a gente vai ter uns carrapichozinhos até o fim. Mas aquilo que é mais intenso, aquilo que é pesado, aquilo que paralisa a vida das pessoas, é possível, sim, cuidar, tratar, curar, para que a vida possa florescer, né? É possível. Eu vou aproveitar a sua fala, Cláudia, porque, querendo ou não, a gente está fazendo uma coisa aqui que faz muito bem para a saúde mental. E, por que não dizer também a saúde física? A gente está aqui com um bolo maravilhoso, lindo, apetitoso, e ele é sem açúcar, ele é sem trigo. Então, porque trigo, açúcar, é tudo inflamatório para o corpo, engorda, não é só isso, inflamatório para o cérebro, aí vai embora memória, disposição. Então, assim, a gente precisa achar ferramentas para viver bem, não é também para... Ai, não como isso, não como aquilo. Não dá para ser feliz mesmo, não. Tem que ter momentos, né, onde a gente vai se mimar o paladar. Tá aqui, nosso bolo maravilhoso da Fit Maria Cakes, com essa mesa maravilhosa do Atacado Preço Baixo, a mesa posta de Dondoca em Casa, são nossos parceiros queridos, que estão contribuindo aqui para esse exercício de saúde mental maravilhoso, que a gente ama. Perfeita. Quer bater um papinho, tomar um cafezinho. Isso aqui a gente vai embora como? Leve, isso aqui faz bem demais. E a gente precisa colocar na agenda, né? Eu sei que está todo mundo, é muito trabalho, é filho, demanda, é tudo. Mas isso aqui, gente, faz parte do cuidado de saúde mental também. Então, a gente aperta um pouquinho que cabe. Vou fazer a minha última pergunta para você, que eu estou, inclusive, doida para saber, porque é uma dúvida que eu tenho. Existe diferença entre cura emocional e espiritual? É uma pergunta bem, bem, né? Uhum. Olha, eu creio que sim, sabe? Porque, veja bem, muitas pessoas, eu já tive essa experiência de atender pessoas que elas não acreditavam em Deus. E é duro. Por quê? Porque a neurociência até tem pesquisas que falam que tem um lugar no cérebro que, né, que ele tem um vazio, tem um espaço. E nós sabemos que o ser humano, ele sem Deus... Mas o que acontece? Tem pessoas que elas são céticas. Elas são, né, bem focadas na matéria. Então, você vai conversar com elas e elas são muito... Elas olham tudo muito de um ponto de vista científico e nada mais. E são pessoas boas? São. São pessoas, muitas delas têm casamentos bons? Tem.
Eu creio nisso. Sabe, eu vejo mais um motivo da graça de Deus, a graça comum de Deus sobre os seres humanos. Então, tem muitas pessoas que elas não têm interesse de terem uma vida, um relacionamento com Deus. E elas têm, elas são bons pais, têm um casamento bom, mas eles têm um limite. Eles vão até um ponto. Eles não vão viver coisas que só quem tem realmente a experiência de ter nascido de novo vivem. Então, eu creio que tem pessoas assim. Eu conheço algumas pessoas assim, que verdadeiramente elas têm conflitos, elas têm situações, problemas, mas elas lidam desta maneira. E eu vejo a misericórdia de Deus sobre isso também, a graça dele de alguma forma ali se manifestando, né? Agora, quando nós falamos de uma cura total, a pessoa, ela ter o desejo, ela ter a necessidade de sentir, de ter na vida dela. E eu gosto muito de falar sobre isso. Até, né, vocês viram lá o meu e-book, né, que a gente ali trabalhou um trabalho simples, o primeiro, mas ali eu trabalhei sobre o sofrimento. Como que o sofrimento, ele é uma porta, ele é realmente um alerta de Deus. O Isaac, ele gosta muito de citar o C.S. Lewis, né? Sim. Que o C.S. Lewis, ele tem uma frase assim muito forte, que o sofrimento, ele é o megafone de Deus para a humanidade. Então, muitas vezes, Flávia, pessoas assim, elas vão viver uma dor, um sofrimento, porque através daquilo ali, olha o amor de Deus. Deus vai se revelar. E nada melhor do que o sofrimento para quebrantar o coração humano. Olha para o nosso país hoje. As pessoas estão orando pelo Brasil, estão fazendo movimentos de oração pelo Brasil. Por quê? Por causa do que o nosso povo está sofrendo. Por causa da nossa saúde mental que está comprometida. O Brasil está lá em cima, infelizmente. Quando você olha, né, numa visão de mundo, o Brasil está aí numa situação muito complexa em alguns aspectos, e a saúde mental é um deles. Então, essa realidade, ela mexe com o coração humano. E ela é uma oportunidade que eu vejo que a misericórdia de Deus se manifesta para que a pessoa ela possa ter uma cura total na sua vida. O seu espírito, a sua alma, né? E o seu corpo, porque a cura espiritual é isso, é a salvação eterna. E eu acho que, Cláudia e Flávia, quem tem Deus tem contentamento. E eu acho que não tem outra forma de sentir o que é o contentamento se não se entregar, se não conhecer verdadeiramente a Deus. Porque tudo que o mundo oferece é muito frágil, muito raso, sabe? E as pessoas, tem estudos já mostrando como a saúde mental hoje, no mundo, nem a nível de Brasil, né? Tomou uma proporção gigantesca, mas as pessoas... todo mundo hoje quer ser especial, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer aparecer de uma maneira que não é para si, é para o outro. Então, todo mundo precisa existir a partir do olhar do outro. Porque se eu não postei essa xícara, eu não tomei esse café. Se eu não postei esse bolo, eu não comi. E na verdade, elas estão esquecendo de viver, sabe? Você vê que antes, né, que a Flávia é mais novinha, mas antes, quem que era um famoso? Ele estava distante, ele estava longe. Um famoso, a gente só via se ligasse a TV, né? Era uma revista que você... Hoje não. Hoje eu estou aqui, mas a minha conhecida ali da outra cidade, ela é famosa, né? Isso a micro, a macro... mas você tem um famoso ali, então eu também quero isso para mim. E por que você quer? Porque tem uma raiz emocional por trás, né? Então, e não tem problema nenhum você querer, se é seu sonho, né? Querer ter uma fama, querer... A questão é a intencionalidade. O porquê você quer, sabe? Primeiro, procure terapia. Resolva com você mesmo.
Será que você realmente vai ser feliz quando chegar lá? Será que é isso mesmo que você quer? Ou você está precisando tanto de validação e do olhar do outro que você só consegue enxergar este caminho? E talvez na terapia, na fé, na busca e no conhecimento pela palavra e porque Cristo tem para você, você vai ver que o viver é muito mais do que o aparecer. Muito mais. Cláudia, conta pra gente já ir para finalizar aqui esse papo gostoso, tão edificante, né? Um caso que tenha te marcado em consultório, em que a fé e ali a técnica mesmo caminharam juntas. E a gente tem, né? É até difícil escolher um, né? Mas eu quero que você traga um que te marcou. Olha, é um privilégio ouvir pessoas, né? Eu amo isso. Você está falando aí, eu fico emocionada. Porque a gente sente a dor da pessoa, né? Como eu estava falando agora atrás, não tem como você não sentir. Então, tem histórias que elas mexem muito com a gente, porque você vai ali escutando aquela pessoa e você percebe o quanto o ser humano ele pode ser cruel, o quanto ele pode ter o poder de destruição quando ele não tem fé, quando ele não tem o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, como o Provérbios fala. E tem muitos casos que eu gostaria de compartilhar aqui. Vamos fazer um podcast só de casos? Podemos, eu vou sim. amar. Casos clínicos, né? Só de casos, porque isso encoraja as pessoas e mostra para as pessoas que, assim como elas estão vivendo aquele momento ali, tem muita gente vivendo experiência igual a dela. E ela pode ter ajuda, porque essas pessoas acreditam que não tem jeito para elas. E essa história é de alguns anos atrás, já deve ter aí, tem mais de 10 anos essa história. Uma mulher linda, uma mulher de 30 e poucos anos. Eu sempre falava para ela, você é a nossa Miss. Porque ela chegou para um grupo de oração, de cura, que me chamaram para estar ministrando. E ela testemunha, por isso que eu não vou citar o nome dela aqui, mas quem está ouvindo sabe quem é. E eu sempre a encorajo a contar o testemunho dela. Ela estava vivendo uma fase muito difícil da sua vida, com 2 crianças, um menino um pouquinho mais velho, a sua menina, a sua filha mais nova na época tinha uns 6 para 7 anos, e o filho um pouquinho mais velho. E ela estava vindo de um outro estado, a família dela aqui do estado, e ela estava fugindo de um marido sociopata. Foi o primeiro caso de sociopatia que eu acompanhei de perto, inclusive também na justiça, porque esse caso foi para a justiça. Então, acompanhei alguns anos aquela jovem linda. E o que aconteceu, para resumir a história? Ela casou muito jovem com ele, como a maioria de nós, com um olhar inocente, com um olhar cheio de ilusões, com uma paternidade ferida. E então, encontra realmente alguém que promete o mundo, né? E aí, ela se casou com esse rapaz, ele levou essa jovem para outro estado, foi trabalhar lá e tudo mais. E aí, com o passar dos meses, dos anos, com pouco tempo, ela já foi sofrendo ali aquela dor de conviver com uma pessoa que ela não entendia como é que funcionava, né? Ao mesmo tempo que a amava, a odiava. Ao mesmo tempo que era fiel, a traía. Ao mesmo tempo que a elogiava, a depreciava duramente, abandonava, e enfim. Então, com o passar do tempo, as coisas foram piorando e ele tentou algumas vezes matá-la. E uma dessas vezes, ele tentou colocar fogo nela. Então, ela chegou no ápice, assim, do sofrimento, começou a frequentar uma igreja naquela região e os irmãos a ajudaram. E colocaram ela dentro de um avião e falaram para ela, vai embora,
para você não morrer. E foi aí que eu a conheci, ela estava dentro desse processo. Então, ali, ela, conosco, naquele grupo de oração, nós estávamos estudando a Bíblia, então nós orávamos toda semana. Esse grupo durou uns 3 anos e meio, toda quinta-feira. Nós orávamos, nós chorávamos juntas ali, estudávamos a palavra, eu ministrava para elas. E ali, a fé foi fortalecendo aquela jovem mãe e foi dando a ela autoridade. Ela foi aprendendo aquilo que eu estava falando no início, a se ver. Ela aprendeu a olhar para ela e enxergar quem ela era em Jesus. Que ela não era aquele lixo que ela estava acreditando que ela era. Porque era isso que ela acreditava. E muitas mulheres acreditam que elas são um lixo. Por quê? Porque alguém está ali todo dia dizendo para ela: você é um lixo, você não presta, você não faz nada direito. Então, ela acreditou nisso. E aí, ali naquele processo, terapia toda semana, oração, palavra, a vida dela foi florescendo. Então, ela se divorciou, ela se libertou e Deus deu uma nova história para ela. Ela hoje, toda vez que ela me vê, os filhos dela já são adultos, a gente se abraça, eu me emociono, eu choro com ela, porque realmente eu falo para ela que ela é a Abigail dos nossos dias. Porque o Nabal, ele era um sociopata. A Bíblia tem muitos sociopatas, muitos personagens que são sociopatas. E então, a fé foi realmente todo esse diferencial para que ela pudesse se libertar daquele cativeiro emocional, espiritual e físico. Olha, o físico, psicológico e espiritual. Porque ela estava totalmente manipulada, dominada, porque é um cativeiro. Lidar com um sociopata não é uma coisa simples. E, então, tem muitas questões que envolvem, né? Então, assim, ela teve a sua experiência de ser livre. Ela hoje, ela trabalha, ela tem a vida dela, ela faz parte de um grupo de oração de mães que oram. E ela é uma mulher linda, então ela descobriu a beleza que ela tinha por dentro e por fora, porque a gente só olha do lado de fora. E muitas mulheres só olham para o lado de fora. Nós temos, né, esse desejo de estar sempre bonita, nos cuidando, isso é bom. Mas o mais importante é isso, é entendermos que a gente precisa realmente ter Jesus na nossa vida, para que a nossa vida por dentro, como o Provérbios fala 31, né? Essa mulher virtuosa, essa mulher, ela não é virtuosa porque ela é boa, ela é virtuosa porque ela tem Jesus. Amém. Ela tem o Espírito Santo dentro dela, que brilha, que faz ela brilhar, que faz ela ser luzeiro neste mundo. Então, este é um dos casos, assim, que mexe muito comigo. Amém. Sabe? E é muito gostoso contar. A vontade que eu tenho, que eu estou falando para vocês, eu estou me lembrando, sabe? Da vontade de contar tudo, de entrar em detalhes, porque é um processo lindo de se ver. É muito lindo, é sofrido, mas é aquela questão, né? Terapia é mexer em dor. É para mexer nas feridas, para cicatrizar, porque uma hora a pessoa olha para aquilo e fala: olha, não dói mais, acabou, eu sou livre. Agora eu posso ver a vida que Deus prometeu para mim. Eu sou livre. E não tem preço isso, né, gente? Glória a Deus. O desafio hoje é curtinho, amiga. Bem curtinho. O nosso desafio hoje para você é pedir ajuda. Só isso. Você que ouviu o que nós falamos, que se identificou de alguma forma, que está aí se sentindo sozinha, com vergonha, não sabe por onde começar, como fazer isso, peça ajuda. Peça ajuda para a amiga, para a irmã, para um familiar, para a irmã da igreja, para uma terapeuta, para um profissional. Se você se identifica com alguém, peça ajuda. O nosso desafio hoje para você é esse. Você não está sozinha. E lembra que tem uma pessoa bem pertinho, que é o Espírito Santo de Deus, que te acompanha em todo o tempo. Amém. Amém. E vamos finalizar, Sim. então. Foi uma delícia. Eu, por mim, estendia. Ah, sim. Estendia. A gente ficava aqui batendo papo, partia o bolinho e continuava conversando. Que aula também, né? Ai, que delícia. aula maravilhosa. E a gente com não vê Cláudia. passar o tempo, não vê. Eu adoro isso. E primeiro agora te agradecer, né, Cláudia, pelo seu tempo, pela sua disposição. Esse encontro
estava sendo negociado já tinha um tempo, mas a gente precisava conciliar as agendas. Esperamos até ter outra oportunidade para a gente abordar mais. Enfim, a gente tem muito, né, para compartilhar. E só agradecer mesmo, foi uma delícia. Espero que você volte. Espero que você tenha curtido. Não, gente, eu não curti, não. Amei. Dá vontade de ficar aqui bom, né? compartilhando, conversando. É tão gostoso, né? A mesa cura, né, gente? Cura. Sim. Nós estamos aqui olhando nos olhos. É isso. Isso tem muito poder. É uma troca, né? Exatamente. A gente está aqui olhando nos olhos uma da outra, sentindo o que a outra está falando. E admirando, né? Admirando Isso é gostoso, a história de cada muito uma. especial, né? É muito gostoso. E, assim, eu amei o convite. Espero que vocês me chamem de novo. Que bom saber disso. Que eu adoro compartilhar, né, aquilo que Deus tem dado para nós. A gente tem muito privilégio, né, de servir a esse Deus e de ser comissionado por Ele. Né? Eu tenho certeza que em breve você também vai estar fazendo isso Amém. como psicóloga. Deus vai te usar muito, Amém. não tenho dúvidas disso. Amém. E olha, é só o começo. Amém. Obrigada, tá? É só o começo. E eu já ouvi isso dela e hoje eu estou vivendo. Aí, profetiza. Né? Ela é profetiza Isso é mesmo, uma delícia, tá? né? A nossa troca é sempre muito rica, É muito né, gostoso, Cláudia? é muito especial. A vocal e a Vanille. As vovós, as vovós. Gente, agora vamos trazer aquele trocadilho novo, né? Hein, logo na minha vez, olha as vovós contemporâneas, gente. Lindas, maravilhosas, empoderadas e trabalham e fazem, acontece. E já tem netinhos aí para curtir. Né? Que delícia, maravilha. Cláudia, a gente quer fazer um mimo para você lembrar aí do nosso momento no fim de semana, obrigada. lá com a sua família, com seu delícia. esposo. Nossa, Tudo que sem delícia. açúcar, pode comer em Sem culpa. paz. Gente, poxa vida. Com muito Obrigada, carinho. nosso café e afeto, com muito Obrigada, carinho. gente. E tem uma frase final, amiga, que eu queria falar antes da gente Obrigada. encerrar. Cuidar da mente é também cuidar do templo onde o Espírito Santo habita. E que esse episódio te inspire a buscar ajuda, acolher a dor do outro sem julgamento e entender que fé e terapia não competem, e sim se completam. Muito bem. Obrigada, gente. Até a próxima. Nos ajude aí, curtindo, compartilhando com alguém que pode ter a vida edificada com essa mensagem. E muito obrigada pela audiência mais uma vez. Fiquem com Deus. Com Deus. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Foi?